Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 9, versículo 27 a 18, que é a cura de dois cegos e do endemoniado mudo. Eu acho que poucos conhecem esse texto, né? Porque não é um texto meio que famoso, né? Podemos dizer assim, né? Eu mesmo até conheci, eu acho que lendo a Bíblia mesmo, poucos dias, né? E eu acho que eu acabei conhecendo esse texto, né? Mas vamos lá, né? Tá na Bíblia, é ensinamento, né? Então vamos ler aqui. Quando Jesus partiu daí era do caso, né, da menina ressuscitada, né? Da filha de Jairo. Quando Jesus partiu daí, da menina mesmo, é da menina, caso da menina que foi ressuscitada, né? Jesus ressuscitou a menina. Vamos ler. Quando Jesus partiu daí, dois cegos seguiram, gritando e dizendo: Filho de Davi, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu lhes posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu: Cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles, saindo daí, espalharam sua fama por toda essa região. Versículo 32. Acho que agora é sobre o mudo, né? O endemoniado mudo. Sobre o endemoniado mudo, né? Logo que eles saíram, eis que levaram a Jesus um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. As multidões ficaram maravilhadas, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Esses casos, né, não é casos conhecidos, né, como tipo esses dois cegos, as falas, né, esses dois cegos que falaram, né, Jesus, filho de Davi. Não é o caso daquele cego, né, que é o cego Bartimeu. Isso aqui já é dois, né. Então é outro caso, né. E sobre esse endemoniado, né, que também dá pra confundir com o caso do menino, né, que se debatia do chão, mas também não é esse caso, não, é outro. Eu vou ler aqui uma anotação, né, que eu anotei sobre esse, esses casos aí, esse texto, né, um instante. No vídeo passado acho que eu falei sobre fé sincera, né, e eu acho que vai continuar o mesmo tema, porque é meio que o tema que a Bíblia tá seguindo, né, aqui, que eu tô meio que lendo os textos, né, dos evangelhos e tô trazendo aqui, espalhando, né, também. Uma anotação que eu fiz. A fé sincera abre caminho para a ação de Deus. Mas um coração fechado pela religiosidade, os fariseus, né, pode impedir a pessoa de reconhecer a obra do Senhor. E isso é aquele pecado, né? Cabe também para aquele pecado, né? Que é a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, que é o que esses fariseus cometeram, né? Chamando Jesus de essas coisas, né, de pelos chefes dos demônios, né? Porque o coração deles estava fechado, né, pela religiosidade deles. Continuando. Quem tem fé, tem o impossível, como os dois cegos enxergando. Pois o próprio Jesus diz: Nada é impossível para quem tem fé. Então fica um ensinamento sobre a fé, né? Mais um ensinamento sobre a fé, né? Que Jesus fala: Nada é impossível para quem tem fé, né? E quem tem fé, né? Fica aí o exemplo desses cegos, né? Enxergaram de novo, né?
principalmente quem tem alguma enfermidade, né, alguma doença. Se aqui a Bíblia fala, né, se tu tiver fé, tu vai ser curado. Então, não desista, né? Se você tá em alguma enfermidade, alguma doença assim, principalmente doença que a medicina não cura, cara. Jesus, Deus, é aí que entra o agir de Deus, né? Doenças que a medicina não cura, cara. É aí que entra o agir de Deus. Então, principalmente nesses casos, né? Cegos, né? A medicina não cura cegos, né? Pelo menos é que eu saiba, mas... E aí que entrou Jesus, né? E a fé, né? Dos cegos. Então, quem tem fé tem o impossível, né? Como o caso desses dois cegos enxergando, né? Enxergando, né? Então, acho que fica aqui, né? Essa anotação. Vou até ler de novo aqui só para encerrar o vídeo mesmo. A fé sincera abre caminho para a ação de Deus, mas um coração fechado pela religiosidade pode impedir a pessoa de reconhecer a obra do Senhor. Quem tem fé tem o impossível, como os dois cegos enxergando, pois o próprio Jesus diz: nada é impossível para quem tem fé. Então acho que é mesmo a fé, né? A fé como ensinamento principal, né? E a religiosidade de novo, né? Os fariseus chamando Jesus de coisas de demônios, né? Por causa da sua religiosidade no coração, né? Então, o ensinamento, né? Para você até ser mais humilde, né? Coisas simples também, coisas simples, né? Coisas simples que a própria Bíblia diz, né? Também que viu várias tempestades, no livro de Isaías, eu não vou lembrar muito bem os versículos agora, mas viu várias coisas espantosas, mas Deus não estava nelas, né? Deus estava numa brisa suave, né? Uma brisa de vento suave. Ou seja, Deus estava no simples, né? No simples, no calmo. Então, até isso, né? Pode ensinar também esses versículos, né? Que Deus está em algo simples, né? Em coisas simples, não em coisas extravagantes também, né? Mas eu acho que o ensinamento principal é a fé, né? Quem tem fé tem o impossível, né? Tem o impossível, como esses dois cegos voltaram, né? Ou enxergaram, né? Porque eles talvez eram cegos desde que nasceram, né? Mas acho que fica esse ensinamento, né? Quem tem fé tem o impossível. Abraço. Falou.